Olá, meus amados e muito queridos, minhas queridas, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco do amor de Deus, sobre a palavra de Deus. E nesta oportunidade iremos falar sobre Filho de Deus e criatura de Deus. Você já ouviu falar uma certa vez por aí, alguma pessoa dizer que todo mundo é filho de Deus? Biblicamente, isso não é verdade. Vamos comprovar na Bíblia. Todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, criou o Senhor Deus, deixa eu ler aqui. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito alma vivente. A formação do homem é muito importante porque Deus queria ter comunhão de pai e filho, mas o homem pecou, distanciou-se de Deus, e ele precisava de uma nova comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus conversava com o homem e uma certa vez, depois que o homem pecou, ele se escondeu de Deus, se distanciou de Deus. Porque o teu pecado, o meu pecado, distancia-se de Deus. Não tem mais aquela comunhão de pai e filho. Observa que quando uma criança, um filho, uma filha faz alguma coisa errada, já fica por ali se escondendo, né? Tem alguma coisa errada naquela pessoa. E Adão não foi diferente, se escondeu. E Deus veio com a sua voz dizendo: Adão, Adão, onde tu estás? Cadê aquela comunhão que nós tínhamos antes? Aí ele vai dar desculpa: Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto, eu pequei, e eu estou nu, me escondi. Aí foi aí que houve aquele diálogo entre o pai e o filho. Aí Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele providenciou uma nova religação, uma nova comunhão de pai e filho. Foi aí que ele mandou o seu único filho, o unigênito. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz a Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos fala, no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus já estava lá no começo de toda a criação. Quando Satanás se rebelou contra Deus, quando ele não queria mais obedecer, porque o filho obedece seu pai. O filho está sempre com seu pai, obediente, fazendo as coisas que agradam ao seu pai. Agora o filho das trevas só faz coisas que desagradam ao pai, vai por outro caminho. A criatura é diferente do filho de Deus. O filho de Deus tem temor de Deus. A criatura não tem. Muitas das vezes a criatura diz assim: Deus já está muito velho, está muito distante de mim, que nem se preocupa comigo. Pelo contrário, Deus se preocupa tanto contigo, comigo, que Ele enviou seu Filho para nós termos uma nova comunhão com Deus. A primeira comunhão foi quebrada. A primeira aliança foi quebrada, mas aí Deus fez uma nova aliança, e essa é do seu Filho. Ele se encarnou. Diz a Bíblia que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas no versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, se encarnou, né? Jesus tomou forma de homem e morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Ele levou toda a culpa para fazer essa nova
religação. E nos diz a Bíblia, no capítulo 1 de João, no versículo 11, versículo 12, que diz assim: Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Então, todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aceita, se torna filho de Deus. Tem uma nova aliança com o seu Pai, se torna filho de Deus. É importante a gente lembrar que lá em 1 João, no capítulo 3, 1 João, no capítulo 3, diz que, filhinhos, agora nós somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, só quem pode ver, ter essa comunhão, ter essa ligação com Deus, são seus filhos. Por isso que Ele quer que você o aceite como seu único e suficiente Salvador, para que você se torne filho. E outra coisa, o Novo Testamento de Deus, o Novo Testamento, foi esse, né? De dar a herança para os seus filhos. Porque quem recebe a herança dos seus pais são os próprios filhos. São seus filhos, aceito, documentado. Morre um fulano, muito milionário, muito rico. Ele deixa um testamento para quem vai receber, quem vai ter direito da herança. Aí é compartilhada toda a sua herança para aquelas pessoas que ficou no testamento dele. Assim é Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por ti. Ele deixou um testamento. E esse testamento dá um direito, nova vida, salvação e morada no céu. Quando a gente aceita Jesus, quando as pessoas aceitam Cristo como seu único e suficiente Salvador, já está tendo direito desta herança de Deus, porque Ele morreu e deixou o seu testamento. E Ele disse mais, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. E Jesus Cristo disse, se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então é necessário que aquele que é filho e filha de Deus, tome posse da herança que Deus tem para você. Eu já tomei posse. E você? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já confessou? Diz a Bíblia, aqueles que se envergonhar, Marcos capítulo 8, versículo 38, aqueles que se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, eu me envergonharei diante do meu Pai e dos meus santos anjos. Então não se envergonhe. E aquele que confessar o meu nome perante os homens, eu confessarei o seu nome perante meu Deus, disse Jesus. Então é necessário que você faça essa filiação. Se afilie a Deus o mais rápido possível, porque em breve Ele está voltando para buscar a mim e buscar todos os seus filhos e suas filhas. E você também. Faça isso hoje, se ainda não fez. E se já fez, glorifique a Ele e diga, ora vem, Senhor Jesus, estamos esperando a sua vida. E obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai, por ser o nosso Deus, por ser o nosso Salvador. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que esta palavra fale mais no seu coração, que o Espírito Santo te ensine, te guarde em toda a sua caminhada. Até o próximo vídeo, se Deus assim o quiser e Ele há de querer. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana
uma ótima vida, uma ótima nova vida em Cristo Jesus. Porque quando se aceita, você anda em novidade de vida. Porque diz a Bíblia, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, glorifique a Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.